Seguimos falando sobre este impasse do IOF para analisar os últimos desdobramentos. Converso agora com Otaciano Neto, fundador da Zera e ex-secretário de Agricultura do Espírito Santo. Seja bem-vindo à nossa programação, Otaciano. Muito prazer tê-lo por aqui. Olá, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade. Vou puxar essa história e esse último resultado da pesquisa que nós demos. A maior parte da população, segundo a pesquisa Genial Quest, acredita que o governo errou na medida de IOF, uma alta do IOF para remessas exteriores de investimentos e para compra de moeda por pessoas físicas. Durante uma coletiva de imprensa ontem, o governo diz que não errou, mas que poderia ter um pouco mais de tato na apresentação destas medidas, por exemplo, ao Congresso Nacional. Qual que é a interpretação geral? O governo erra ou não neste IOF depois de 2 semanas de novela? Eu acho que o governo continua errando e esse erro, Gabriel, começa com a PEC da transição ainda em 2022, né? Quando liberou dos 150 bilhões de reais do teto dos gastos para aumentar o gasto público. Desde então, na roça a gente usa a expressão que tirou a pasta de dente do tubo e não consegue mais colocar para dentro do tubo os gastos do governo. Então o governo vem recorrentemente aumentando os gastos e precisa correr atrás da receita. Então aquela medida apressada da questão do IOF, o governo mais uma vez buscando aumentar a receita para cobrir esse rombo que a gente tem das contas públicas do governo. Então faz essa medida e agora joga no colo do Congresso Nacional, né? A gente acabou de ver aqui na programação da CNN o ministro da Fazenda dizendo que, olha, eu consigo voltar atrás de algumas medidas, mas cabe ao Congresso Nacional aprovar primeiro, depois eu consigo voltar atrás das medidas. Mas o erro original é na PEC de transição. E a partir de então o governo aumentou muito o gasto público, fez com que a Selic explodisse, né? Se a gente pegar a Selic da agora, subiu muito, aumentou muito o custo de capital das empresas, das pessoas e dos próprios governos, e a gente tem agora o governo buscando de todas as formas, desesperadas até, atrás de receita nova. E como não tem milagre, como a sociedade não aceita mais pagar imposto, vão fazendo coisas que não dependem do Congresso, como é o caso do IOF, e agora, para voltar atrás, busca responsabilizar o Congresso Nacional para achar uma medida, mas que foi iniciada lá atrás. Nós temos talvez alguma esperança de que essas medidas mais estruturais consigam corrigir o rumo das contas para 2025, 2026. A gente está falando de curto prazo aqui, 1 ano e meio para um efeito direto de medidas estruturantes. E a gente lembra que tem algumas que têm noventena, algumas que têm anualidade. Teria talvez alguma dificuldade para encontrar essa solução que não seja o IOF, que é o imposto imediato, na canetada? Para mim, a medida não é pelo lado da receita, assim, é pelo lado da despesa, né? Assim, quais são as medidas? É o governo controlar o gasto público, como as pessoas e as empresas fazem nas suas casas, né? Quem gasta mais do que recebe tem problema, tem endividamento, e assim é o governo, né? Quando a pessoa está muito endividada, você não consegue mais pegar dinheiro nem com o banco, né? Você tem dificuldade, assim, o governo é a mesma coisa, o governo está com dificuldade de se financiar. Então, para mim, não tem medida estruturante que seja pelo lado da receita, seja pelo lado de aumentar os impostos, sabe? Acho que o diagnóstico do governo que está, para mim, errado. O correto é como eu vou fazer para reduzir despesa pública. Mas o governo está preso numa armadilha, uma armadilha de baixa popularidade, e essa baixa popularidade, para poder melhorar, ele quer gastar mais. Para gastar mais tem que aumentar imposto. Então não consegue sair desse ciclo. E o ciclo é muito ruim para a sociedade, muito ruim pelo governo. Só existe uma medida, sabe? Só existe um caminho, né? Mas é um caminho difícil, é um caminho duro, né? Eu lembro lá no Espírito Santo, o ex-governador Paulo Artung fala: para cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar das contas, né? O governo parece que quer fazer o contrário, quer cuidar das pessoas e não cuidar das contas. Então precisa reduzir a despesa pública. E assim, então essa é a medida estruturante. Fora disso, vai ser essa bateção de cabeça, que essa semana é essa, daqui a um mês vai ser outra, no final do ano vai ser outra. Então o governo vai batendo cabeça para tentar aumentar a arrecadação desesperada em função do que a gente já conversou aqui, que é essa despesa absolutamente descontrolada, a despesa pública do governo federal. Perfeito. E aí, por exemplo, sobre algumas alternativas que entram nessa história, há muitos rumores de que poderia algo ser mexido
na desvinculação de benefícios do salário mínimo. Hoje a gente tem essa vinculação, por exemplo, do benefício de prestação continuada, de outros benefícios que têm diretamente ligação com o salário mínimo, e há uma política de valorização do salário mínimo sempre crescendo acima da inflação ano a ano. Isso não deve mudar na gestão Lula, é pauta prioritária do governo. Essa desvinculação seria uma das alternativas. A não indexação, por exemplo, de um índice de crescimento para os gastos com saúde e educação, que são gastos obrigatórios e crescem todos os anos. É por aí que você imagina que nós tenhamos um caminho para cortar gastos? Eu acho que o governo tem que fazer, acho que tem algumas despesas, a desvinculação é muito importante, o orçamento da União ele é basicamente engessado, então tem aumentos orgânicos já previstos do INSS, né, de despesas de conta de previdência no Brasil, despesa de salário mínimo, então é buscar reduzir alguns programas, melhorar o desenho da política pública, de algumas políticas públicas. A gente tem possibilidade, por exemplo, no Bolsa Família, que é um programa excepcional, mas se tiver um melhor desenho, pode reduzir 60, 70 bilhões de reais em despesa. E essa desvinculação, essas despesas obrigatórias, é fazer um diálogo, acho que esse é o grande diálogo para fazer com o Congresso Nacional. Como que eu posso não ter esses aumentos automáticos que vão crescendo acima da inflação, vão crescendo acima do crescimento do PIB no Brasil, e acaba ampliando esse déficit público. Acho que, de fato, é mirar aí. Quando não mira na redução da despesa, Gabriel, vai ficar mirando na receita, e a receita parece que a conta sempre vai sobrar para quem grita menos, né? Então, eu vou testando o mercado e onde eu consigo ter uma menor repercussão, eu encaixo aquela tributação. Então, vira uma anomalia a estratégia política do governo federal. Agora, vamos falar de quem grita bastante, costumeiramente grita mais, Otaciano, que é o setor produtivo, justamente falando sobre benefícios fiscais. É uma pauta que foi levantada por Fernando Haddad, foi levantada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, já está em discussão há bastante tempo. E aí, claro, a gente vai mexer num vespeiro, por conta de vários benefícios, segundo o próprio Fernando Haddad, uma caixa preta de 800 bilhões de reais por ano. Parece uma alternativa viável, há caminho para que isso saia do papel, uma revisão dos benefícios fiscais, que inclusive pode afetar estados e municípios muito endividados com a União? Eu não tenho dúvida. Precisa discutir esses benefícios tributários, creditícios, fiscais que existem. O próprio Ministério do Planejamento publica anualmente um mapeamento, faz o diagnóstico desse total de benefícios, falou em 800 bilhões, eu já vi número de 650 a 700 bilhões, mas como tratar esse assunto? Mas se o governo fizer a parte, fala assim, olha, eu vou discutir por aqui, eu vou reduzir despesa e nós precisamos, enquanto país, enquanto setor produtivo, chamar para fazer esse debate verdadeiramente, eu acho que é o caminho. Recentemente eu vi um executivo muito importante no país, o Walter Schalka, ex-CEO da Suzano, conselheiro da Suzano, tratando desse assunto no final de semana. Precisamos rediscutir isso, mas nós precisamos rediscutir com o setor produtivo, mas também o governo federal precisa fazer a parte dele. Porque se só rediscute benefício creditício, tributário, fiscal, e o governo não reduz despesa, fica como também só o setor produtivo pagando. Acho que o governo, quando sinaliza e se sinalizar para o setor produtivo, para a sociedade, para o Brasil, que precisa fazer a redução das suas despesas, e eu falo, preciso da compensação, precisamos redesenhar essas políticas públicas, que muitas políticas públicas não são eficientes, né? Tem pouca avaliação de impacto dessas políticas públicas de incentivos creditícios, tributários e fiscais. Eu acho que é um momento, cria uma agenda positiva o Brasil. A gente sai desse ciclo, sai dessa armadilha que o governo se meteu e entra numa outra estratégia de fato, pensar o gasto público e pensar as receitas públicas e as desonerações que impactam as receitas públicas.
Perfeito. E aí, por exemplo, quando você fala sobre efeitos dessa política, a gente está vendo agora uma inflação bastante acentuada no Brasil, uma taxa de juros altíssima, 14,75%. Em um momento que a inflação na Europa está abaixo da meta, 1,7%, a última publicação, se eu não estou enganado, sei que está abaixo da meta de 2%. Nos Estados Unidos, a inflação ainda acima da meta, mas sem grandes repiques, sem grandes movimentos de volta para aqueles patamares acima de 5, 6% de inflação que nós vimos alguns anos atrás. Mesma coisa acontece, por exemplo, na Inglaterra, algo diferente no Japão, mas essa é uma economia que a gente coloca à parte porque funciona apesar dos pesares, é diferente de tudo que a gente imagina. Antigamente, anteriormente, há 2, 3 anos atrás, a gente tinha um movimento coordenado de todos os preços estarem aumentando em todos os lugares. Agora, isso mudou? É reflexo diretamente desta política expansionista do governo, na tua opinião? Acho que é, porque você injeta através dos programas sociais, que são importantes para o país, mas para mim estão exagerados. Você injeta um dinheiro na economia, que esse dinheiro novo na economia, nas pessoas, pressiona por consumo tanto de alimentos como de serviços, e isso acaba causando o efeito inflacionário, né? Quer dizer, o governo, e não basta o governo, o Banco Central buscar fazer isso com a política monetária, né, de aumentar a Selic. Você vê, ontem mesmo o presidente do Banco Central falou sobre isso, né? Olha, o Brasil está aumentando a taxa, mas não está segurando esse, por quê? Esse crescimento. Porque a gente tem uma injeção de capital enorme, injeção na sociedade, e que pressiona o lado da inflação. É por isso que eu volto a falar, chamar a atenção para a armadilha, sabe? Não consegue sair dessa armadilha, e ao invés de procurar um caminho que é mais difícil, né? Aumentar a despesa sempre é um caminho mais fácil, né? Quem está nos ouvindo aqui, imagina na sua casa, aumentar padrão de vida, mudar de casa, poder mudar, você não tem plano de saúde, poder ter um plano de saúde, isso é muito fácil. Voltar atrás é muito difícil. Então, o caminho mais difícil, que é o caminho correto, é o caminho que quem já seguiu, a gente pode olhar no período breve do governo Temer, que seguiu esse caminho mais difícil, e a gente conseguiu rapidamente, em menos de 2 anos, ter uma retomada do país. É o que a gente não está conseguindo agora por causa dessa armadilha que o próprio governo se meteu. Tassiano, obrigado pela ajuda a entender este cenário, o que está acontecendo agora com as contas, por que, claro, nós temos tanta discussão em cima deste IOF. Agradeço pela participação, sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo uma ótima tarde. Tudo de bom, muito obrigado. Agradecido.